Olá, aqui é a Alessandra do Fronteira Cast e hoje nós estamos começando, o braço saúde do podcast, iniciando com a campanha Atenção Primária à Saúde como um bom lugar para trabalhar, desenvolvido pelo Grupo Gestra da Universidade do Estado de Santa Catarina, financiado, pela FAPESC. Eu sou a professora Letícia, tenho pós-doutorado pela Universidade do Porto, sou enfermeira de formação e atualmente sou líder do Grupo Gestra, atuando no mestrado profissional em enfermagem na atenção primária da UDESC, mas também no programa de pós-graduação em estrito sensu em Ciências da Saúde da UNO Chapecó, nos cursos de mestrado e doutorado. Meu nome é Maiara Scheninger, eu sou enfermeira da Estratégia de Saúde da Família do município de São Miguel do Oeste e eu sou mestranda do mestrado profissional em enfermagem na atenção primária aqui da UDESC e também participante do Grupo Gestra. Sou Cassiane Boff Bauerman, sou enfermeira da Regional de Saúde de Maravilha, sou mestranda do curso de mestrado em enfermagem na atenção primária à saúde e também faço parte do Grupo Gestra. O que caracteriza o assédio moral? Desde que existe o trabalho, o assédio moral se faz presente em suas mais variadas formas. As pesquisas mais importantes sobre o tema iniciaram na década de 80. Mesmo sendo um tema amplamente comentado, muitas pessoas têm uma compreensão parcial ou equivocada sobre o que é o assédio moral. O assédio, então, é caracterizado pela exposição dos trabalhadores de modo repetitivo, prolongado e sistemático a situações de humilhação, constrangimento e hostilidade durante a jornada de trabalho ou no exercício de suas funções, ofendendo a dignidade ou integridade do trabalhador e desestabilizando a relação dele com o processo de trabalho. De acordo com as estatísticas da Autoridade Irlandesa de Saúde e Segurança, 44% da ocorrência de assédio moral ocorre em atividades sociais e serviços de saúde. Os índices de assédio moral no Brasil variam entre 20% e 30% do número total de violências no ambiente de trabalho. Na maioria dos países desenvolvidos da Europa, esses índices caem para 6% e 12%. Como o assédio moral ocorre? Na maioria dos casos, as formas de intimidação estão relacionadas à hierarquia de poder, podendo ocorrer de 3 maneiras diferentes. Assédio moral vertical descendente, quando praticado de cima para baixo, pelo superior em direção aos seus subordinados. Assédio moral horizontal, quando ocorre entre profissionais atuantes na mesma hierarquia. E o assédio moral ascendente, menos comum, porém é caracterizado quando praticado pelo subordinado em relação ao superior. Podemos citar ainda o assédio moral misto, onde a violência pode ocorrer concomitantemente relacionada ao superior como ao colega de trabalho. Muitas situações de assédio moral praticadas pelo superior acarretam em mudanças negativas também no comportamento dos demais trabalhadores, visto que estes passam a isolar o assediado, reproduzindo as condutas do agressor. Forma-se, então, uma rede de silêncio e tolerância, aumentando o risco da ocorrência de um novo episódio de violência. Quais são as atitudes que podem ser consideradas assédio moral? Algumas atitudes relacionadas ao superior ou aos colegas de trabalho podem expressar a ocorrência de assédio moral, como, por exemplo, retirar ou limitar a autonomia do profissional, contestar a todo momento as decisões do mesmo, apoderar-se das ideias de outra pessoa, ignorar a presença do trabalhador, dirigindo-se apenas aos demais. Exigir que o trabalhador faça tarefas humilhantes. Gritar, humilhar, desrespeitar. Fazer gestos de desprezo, olhares e suspiros. Espalhar rumores. Isolar fisicamente o trabalhador, impossibilitando o mesmo de se comunicar com os colegas. Impor tarefas mais trabalhosas das que são cobradas aos demais, ou até mesmo tarefas inúteis. Delegar metas impossíveis de serem cumpridas. Não atribuir atividades ao servidor, provocando a sensação de inutilidade, de incompetência. Induzir o trabalhador ao erro. Não permitir que o trabalhador se submeta a treinamentos. Limitar o número de vezes e monitorar o tempo em que o trabalhador permanece no banheiro. Marcar reuniões sem comunicar o trabalhador e cobrá-lo na frente dos colegas. Ridicularizar convicções religiosas, políticas e sociais do trabalhador.
O que não é assédio moral? É necessário deixar esclarecido que situações conflituosas não podem ser confundidas com assédio moral. Assédio envolve repetição sistemática, temporalidade, direcionalidade, degradação deliberada das condições de trabalho. Portanto, um ato isolado não se caracteriza em assédio moral. Muitos fatores podem causar adoecimento e sofrimento sem necessariamente serem considerados violência moral. Podemos ainda citar condições pontuais que não são assédio moral, que não se caracterizam como tal. Exigir que o trabalho seja cumprido com eficiência e estimular o cumprimento de metas não é considerado um assédio moral. Aumento do volume do trabalho, a sobrecarga de trabalho, só pode ser vista como assédio moral se usada para desqualificar especificamente um indivíduo ou ser usada como uma forma de punição. Uso de mecanismos tecnológicos de controle como ponto eletrônico. Essas ferramentas não podem ser consideradas meios de intimidação, visto que sua utilidade visa controlar a frequência e a assiduidade do trabalhador. Condições físicas do ambiente de trabalho, ambientes pequenos e poucos iluminados, por exemplo, não caracterizam assédio, a menos que o trabalhador seja exposto a essas condições com o objetivo de desmerecê-lo diante dos demais. Pode-se citar o estresse, os conflitos, as pressões, como consequências de vários fatores, mas nem sempre do assédio moral. Quais são as causas do assédio moral? As principais causas do assédio moral estão atribuídas a fatores culturais, econômicos, emocionais e organizacionais. Podemos citar o abuso de poder, autoritarismo, despreparo do superior e gestor, busca incessante pelo cumprimento de metas, competitividade e produtividade, cargas excessivas de trabalho, ausência de mediação de conflitos, relações interpessoais desgastadas, precariedade de recursos humanos, exigências contraditórias, falta de autonomia, ausência de gestão participativa, recursos limitados, mudança organizacional mal gerenciada, além de conflitos pessoais, profissionais, organizacionais e políticos mal resolvidos. Novamente, todos esses fatores, se não administrados, podem ocasionar situações de assédio moral. Porém, se ocorrerem de modo isolado, não configuram o mesmo. Você está sendo assediado. O que fazer? Primeiramente, deve-se resistir. A vítima de assédio moral deverá anotar com detalhes todas as agressões sofridas, incluindo dia, mês, ano, hora, local, setor, nome do agressor e se alguém testemunhou o fato. Além disso, é necessário buscar ajuda com colegas, principalmente aqueles que foram testemunhas do ocorrido. Evitar qualquer diálogo com o agressor sem a presença de outras pessoas. Procurar seu sindicato, bem como o órgão regulamentador da sua profissão, para que a violência seja relatada. Buscar apoio de familiares, amigos e colegas de sua confiança. Comunicar o setor de recursos humanos da sua instituição. A ouvidoria também pode ser utilizada de modo anônimo. A denúncia poderá ser feita no Ministério do Trabalho e Emprego ou no Ministério Público. Se você presenciar uma situação de assédio moral, deve oferecer apoio à vítima, disponibilizar-se como testemunha, comunicar o setor responsável e agir com empatia e solidariedade. Qual é a proteção legal? Segundo o Ministério Público Federal, a cada 55 horas, um processo por assédio moral é instaurado. Legalmente, a nível nacional, não existe uma lei que penalize o assédio moral como crime. Porém, o artigo 146 do Código Penal Brasileiro, referente ao constrangimento por meio de violência ou ameaça grave, se aproxima do conceito de assédio moral. Podemos citar também o artigo 186 do Código Civil Brasileiro, que descreve como ato ilícito qualquer ação que viole o direito ou cause danos ao outro, ainda que exclusivamente moral. A teoria do assédio moral também se baseia no direito à dignidade humana, cidadania e valores sociais, previsto no artigo 1º, inciso 2, 3 e 4 da Constituição Federal. A Portaria número 583, de maio de 2017, institui por meio do Ministério Público do Trabalho a Política Nacional de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e Sexual e da Discriminação, estabelecendo princípios e diretrizes para a prevenção e enfrentamento dessas ocorrências a nível institucional. Propostas para que o assédio moral no trabalho seja especificamente criminalizado foram debatidas em audiência pública pela Comissão Senado do Futuro Ciclo 2022.
O coletivo propõe que sejam criadas 2 novas normas, a primeira delas criminalizando o assédio moral e a segunda reconhecendo o sofrimento causado pelo assédio como doença de trabalho. Quais as formas de enfrentamento? Algumas ações podem prevenir e amenizar a ocorrência de novos episódios de assédio moral, como, por exemplo, fomentar e promover a cultura de paz, incentivo ao compromisso com a denúncia e a notificação, criação de um protocolo de atuação frente ao assédio moral, criação de grupos de apoio que proporcionem a mediação de conflitos, incentivo à redução da passividade e naturalização sobre todas as formas de violência, proporcionar um clima organizacional que incentive relações humanas saudáveis, baseadas no respeito, ética, diálogo, tolerância, acolhimento e gestão participativa. Estimular o engajamento entre ensino, serviço, gestão e comunidade. Proporcionar educação permanente que contenha conteúdos reflexivos e alusivos ao exercício dos direitos e deveres. Utilização de um canal para elogios, sugestões, queixas e denúncias, como, por exemplo, a ouvidoria. Criação de um comitê de ética ou comissão interna contra a violência no trabalho. Estímulo ao trabalho em equipe. Acolhimento às vítimas da agressão. Capacitações relacionadas ao estímulo e desenvolvimento de competências relacionadas à liderança, negociação e resiliência. Sensibilização para que os princípios democráticos sejam respeitados. Gostaríamos de agradecer ao UDESC, ao mestrado profissional em enfermagem na atenção primária à saúde, pelo potencial e apoio no desenvolvimento de estudo, e também da campanha publicitária A APS Um Bom Lugar para Trabalhar. Agradecemos à FAPESC pelo apoio financeiro que permitiu a melhor condução do estudo e sua divulgação. Agradecemos à Universidade Federal da Fronteira Sul, ao FronteiraCast e todos os seus participantes pelo apoio na produção desses podcasts, para que eles cheguem mais longe, especialmente ao nosso público-alvo, ao qual dedicamos o nosso maior agradecimento. Aos trabalhadores de saúde, profissionais de saúde, da atenção primária à saúde e também dos outros cenários, pela disponibilidade em participar do estudo, esperamos dar feedback no enfrentamento da violência aí no seu local de trabalho. Obrigada.